Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o nosso estudo guiado. Nós temos visto e percebido que esse estudo tem sido uma verdadeira bênção para cada um de nós, pois estamos abordando durante esse trimestre um assunto muito importante, que é o assunto do grande conflito. Davi, o que é o grande conflito? O grande conflito nada mais é do que a guerra cósmica, invisível aos nossos olhos, mas perceptível a todas as pessoas, que está acontecendo nesse exato momento. Dois poderes antagônicos, o bem contra o mal, buscando ter o controle, dominar as nossas e a sua vida. Esse conflito ele se estende em todas as áreas da vida. De que lado você vai ficar? Do lado do bem, do lado do mal? É claro que nós queremos o lado do bem, mas, a bem na verdade, a nossa boca pode falar de uma coisa, e nossas mãos, nossos olhos, a nossa boca pode demonstrar uma posição completamente contrária. Por isso, eu e você precisamos estar cada vez mais alicerçados na palavra de Deus, apercebidos das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para assim não apenas determos conhecimento, mas também termos a informação devida para tomar as melhores decisões da nossa vida. Nós já estamos na 10ª semana desse estudo maravilhoso. Tem sido, a cada dia, eu falo por mim, eu espero que seja uma realidade para você também, uma verdadeira bênção. Bom, nós hoje vamos iniciar um novo estudo, a 10ª semana, o 10º estudo guiado, e o convite que eu faço para você é o mesmo de todas as vezes. Vamos fazer todos os dias. Vamos ter esse encontro rotineiro. Se não for por aqui, por meio do meu canal, seja por meio de outro ou de forma pessoal, mas que você não deixe nenhuma forma de ter esse relacionamento com Deus por meio do estudo da lição da Escola Sabatina, do estudo guiado. Pois Papai do Céu quer falar a cada um de nós. E esse dia, o dia de hoje, eu vi uma frase bastante interessante. Nós precisamos tirar do silencioso a nossa Bíblia, pois da mesma forma que Deus falava ao seu povo por meio de profetas no passado, Deus deseja, nos dias atuais, falar com o seu povo por meio de sua palavra. Que tal? Que tal você ouvir a Deus? Que tal você conversar com Deus? É isso que nós vamos fazer agora. Mas antes de conhecer qual será o tema do nosso estudo de hoje, de sábado, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus. Nessa ocasião, mais uma vez, nós queremos buscar a Tua presença, buscar o Teu reino, assim como a Tua palavra nos aconselha a fazer. Nós queremos ser filhos obedientes, filhos que Te agradam, trazem louvor ao Teu nome. Mas, a bem na verdade, nós temos algumas dificuldades nesse mundo mau. Por isso, nós queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito, dos Teus santos anjos, para que não apenas nos protejam, mas possam nos direcionar a um caminho agradável a Ti, um caminho que conduz à vida eterna. Perdoa as vezes que escolhemos mal, Senhor. Perdoa as vezes que nos comportamos mal e perdemos a oportunidade de glorificar o Teu nome por meio de um testemunho agradável. Que nessa ocasião as nossas mentes possam ser impressionadas pela autoridade da Tua palavra, pelo poder que emana da Tua palavra. Fica conosco, Pai. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, eu já estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Você sabe, nós vamos falar de um assunto um pouco sensível, um assunto que demanda urgência em nós termos conhecimento. E você sabe que as forças do mal, elas não estão felizes com as revelações que Deus tem feito a cada um de nós. E de várias formas, o inimigo de Deus vai tentar atrapalhar, mas nós somos perseverantes. A Bíblia fala que a coroa da vida, a coroa da justiça, está reservada aos perseverantes, assim como eu e você. E nós vamos perseverar até o fim, pois a palavra de Deus tem poder, inclusive até mesmo para subjugar o mal. E hoje não será diferente. O tema do nosso estudo, da nossa 10ª lição, é espiritualismo exposto. Olha, muito importante esse assunto. E assunto esse que trata até mesmo de modo sensível as grandes massas de pessoas. E nós vamos aprender, à luz da Bíblia, o que ela apresenta sobre isso. Então, fique comigo até o fim, tá bom?
O verso para a nossa memorização está lá no livro de 1 Tessalonicenses, uma carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16 e 17, que diz assim, ó: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que texto maravilhoso. Tem muita verdade dentro desse texto. Eu vou destacar pelo menos duas, dentre muitas que estão presentes aqui. Vou deixar a mais importante, que será tema do nosso estudo de hoje, por fim, tá bom? O primeiro ponto, questão do arrebatamento. Você sabe que existem muitas pessoas que ensinam e pregam por aí o tal do arrebatamento secreto. Veja que a Bíblia ela não apresenta isso. As pessoas têm se utilizado de um verso fora de contexto para pregar uma doutrina que não está na Bíblia. O que é que esse texto que nós acabamos de ler diz? Os vivos, aqueles que estiverem vivos no evento da volta do Senhor, eles serão arrebatados até a presença do Senhor. Davi, como isso vai acontecer? Todo mundo vai ver. A Bíblia é bem clara ao dizer que todo olho verá quando Jesus voltar. Assim como o relâmpago sai do Oriente e chega até o Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem, a saber, Jesus Cristo. Jesus vai voltar e não será segredo para ninguém. Um detalhe importante, ele não vai tocar no solo da terra, ele não vai caminhar entre as pessoas, ele vai estar no céu, com os seus anjos poderosos. Paulo aqui, ele cria pela fé que Jesus voltaria no seu tempo. Por isso que ele diz, e nós o que? Nós que ficarmos vivos, nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados até a presença do nosso Senhor. Infelizmente, Jesus não voltou na época de Paulo, mas possivelmente, eu espero muito, que ele volte na nossa geração, para que a gente possa viver essa realidade que Paulo tanto almejava, estar vivo por ocasião da volta de Jesus. O outro ponto que eu deixei por fim, é o mais importante, será o tema do nosso estudo de hoje, é a situação dos mortos. Muitas pessoas têm falado por aí que quando uma pessoa morre, ela vai para algum lugar. Vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o céu de Abraão, vai encarnar em outra pessoa, vai evoluir, vai vir numa forma de planta, de animal. Muitas pessoas pensam dessa forma. Mas o que é que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Qual é o estado dos mortos quando uma pessoa passa por essa triste situação, que é ficar inerte, sem vida? É isso que nós vamos aprender. E com base no texto que nós lemos, Jesus fala aqui, por meio da carta de Tessalonicenses, que essas pessoas que passaram por essa triste situação da morte, elas serão ressuscitadas. Como uma pessoa pode ser ressuscitada se ela está viva em outro plano? Percebe que a Bíblia ela desmente aquilo que os homens inventaram e que tem se utilizado para enganar muitas pessoas? Muitas pessoas têm dito que as pessoas elas têm uma alma dentro delas. E, diga-se de passagem, quando eu era criança, eu era muito assombrado com essa ideia errada e falsa. Nós não temos alma. Não existe um espírito dentro de nós. A Bíblia fala que quando Deus criou Adão do pó da terra, fez ali o bonequinho de barro, coisa mais linda. Ele só teve vida quando recebeu o fôlego de vida, quando Deus soprou nas suas narinas. E a Bíblia é bem clara ao dizer que a junção da matéria, barro, pó da terra, com o fôlego de vida de Deus, quando se juntaram, o homem passou a ser uma alma vivente ou um ser vivente. Quando há separação por ocasião da morte, o homem, que era pó, a Bíblia diz de forma bem clara, ele volta ao pó, porque do pó você veio. E o fôlego não é espírito,
não é uma alma, o fôlego, o sopro, o ar de Deus. Por que o ar de Deus deu vida ao boneco? Porque de Deus emana vida. Deus é a essência da vida, Deus é a fonte da vida, Deus é eterno. E somente de Deus as coisas podem viver. Somente na presença constante de Deus as coisas podem ser eternas. Uma das consequências do pecado foi a separação do homem com Deus. E por conta dessa separação, o homem que era eterno, no ambiente perfeito do jardim, deixou de ser eterno. Por quê? Porque saiu da presença da eternidade, daquele que emana vida. O simples fato de eu e você morrermos hoje é porque estamos longe de Deus. Mas esse problema será resolvido por ocasião da volta do Senhor. E quando Jesus voltar e nos buscar, e nós passarmos novamente a viver na presença de Deus, voltaremos sim a ser eternos, porque estaremos ao lado e na presença da vida em pessoa. O homem só teve vida porque Deus soprou o fôlego de vida, o sopro de vida. Foi isso que Deus fez. Não foi colocar uma alma dentro dele, não. A Bíblia não fala isso. Eu separei aqui alguns pontos importantes do nosso estudo e que é bastante interessante para a nossa reflexão. O primeiro ponto diz assim, ó. Décadas atrás, surgiram histórias sobre experiências de quase morte, em que pessoas morreram, foram reanimadas e relataram o que tinham visto e ouvido enquanto estavam mortas. Daí você está querendo dizer que essas pessoas são mentirosas, que elas não viram nada, não sentiram nada quando estavam nesse transe de vivo, morto? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia é bem clara ao estado dos mortos. Lá no livro do Antigo Testamento, eu não me recordo agora, mas lá diz que a pessoa quando está na situação de morta, e até compara essa morte, essa primeira morte a um sono, ela diz, ela não sente ódio, ela não sente nada, ela está como se estivesse dormindo. Você quando dorme, você sente alguma coisa? Não. Você pensa alguma coisa? Não. Você fica em estado de inconsciência. E quando você está muito cansado, aí é que você não sente nada. A noite passa como se tivesse passado em segundos. Davi, então, o que é que acontece com essas pessoas que deram esse relato da experiência quase morte? Sabe, o cérebro, ele é uma caixinha de surpresas. Ninguém consegue explicar as sinapses do cérebro. Para você ter uma ideia, pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, elas conseguem ver coisas. Elas sentem a sensação de ameaça. Pânico. Como explicar a síndrome do pânico? São coisas do cérebro. As pessoas, por exemplo, que se entorpecem com drogas, elas veem coisas, elas ficam vislumbradas, elas ficam na caixa do nada. Por quê? Porque o cérebro está entorpecido. O cérebro pode apresentar muitas coisas que não são reais. E outra, que não tem base bíblica. Eu e você, por mais que vejamos coisas, nós tenhamos que estar alicerçados de maneira racional com base no que a Bíblia diz. Um outro ponto. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente. Davi, qual foi essa mentira? Está lá em Gênesis 3:4. É certo que vocês não morrerão. Nós precisamos relembrar o que Deus disse. O que foi que Deus disse para o primeiro casal se eles desobedecessem? Certamente morrerão. Se vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês vão morrer. A serpente chega ali conversando com Eva, né? Porque Satanás era quem falava por meio da serpente, possuía o corpo da serpente, do animal que Deus criou, e diz, olha, isso é besteira, Deus está escondendo a verdade de vocês, vocês não vão morrer. Sabe, essa mentira, ela tem sido dita desde aquele dia até os dias de hoje. Davi, onde é que é dita essa mentira? A gente vê em novelas, vê em filmes, vê em igrejas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, dizem temer a Deus, mas não usam a palavra de Deus para pregar.
usam doutrinas feitas por homens falsas, doutrinas que não são bíblicas. E assim a ideia vamos dizer assim, da vida após a morte tem sido difundida em todos os lugares. E muitas vezes eu e você temos dado espaço a essa mentira satânica. Continua. Ele assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. E de acordo com o texto que a gente leu, não. As pessoas quando morrem, estão mortas e precisam ser ressuscitadas. Aqueles que forem salvos pelo Senhor irão ressuscitar na primeira ressurreição. Os que não forem, os que se perderam por suas próprias escolhas, vão continuar mortas. Serão ressuscitados apenas após o milênio para ver a glória de Deus e assim morrerem a morte eterna e definitiva. Morte essa que está destinada a Satanás e seus anjos. Por último, diz o seguinte para nós encerrarmos o nosso estudo. Nesta semana, veremos que nossa única salvaguarda contra os enganos satânicos dos últimos dias é um relacionamento pessoal com Cristo e uma base sólida nos ensinos da Bíblia. Isso inclui a doutrina sobre a morte. Independente do que nossos olhos, ouvidos e coração tentem nos dizer. Davi, eu já vi uma alma. Davi, eu já vi um espírito, eu já vi coisas. A Bíblia fala ali em Mateus 24, que Satanás tem poder juntamente com os seus anjos. E o propósito dele é enganar os eleitos de Deus, ou seja, as pessoas que serão salvas pelo Senhor. Esse é o propósito dele. Lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios, fala que ele tem poder para se transformar até em anjo de luz, fazer sinais e prodígios. Toda vez que você vê assim uma manifestação sobrenatural, lembre-se, isso não vem de Deus. Isso é coisa do inimigo de Deus. E o propósito é enganar a mim e a você. Fazer com que a palavra de Deus, assim como foi no princípio, ali no Jardim do Éden, seja descredibilizada. Perca o crédito para mim e para você. Que isso não venha a acontecer. Que não tenha espaço na nossa vida. Coisas que não tenham fundamentos bíblicos. Eu peço perdão a você por nosso estudo às vezes ficar um pouco longo, mas é porque assuntos como esse requerem um certo tempo para ser conversado e esclarecido. Se você tem alguma dúvida a respeito sobre o estado dos mortos, deixe no comentário aqui e eu faço melhor. Eu sugiro a você pesquise sobre a morte. Bote no Google o que a Bíblia fala sobre a morte. Qual é a situação dos mortos de acordo com a Bíblia? Versos que falam sobre o assunto da morte na Bíblia. Procure saber, para que você não seja enganado por ninguém, para que você tenha o conhecimento devido sobre esse assunto que é sério e que, se você não souber, pode te tirar da jornada que conduz à vida eterna por estar vivendo um engano satânico. Chegamos ao fim do nosso estudo. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo o mal, te proteja de ensinos como esse, ensinos que levam você a um desentendimento a respeito da vontade de Deus, acerca daquilo que Deus é. Bom, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.